pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos dando continuidade ao nosso programa de aprendizado. Hoje vamos falar um pouco sobre a obsessão. É um tema mais pesado, mas é importante a gente conhecer o que ocorre com o nosso mundo, ocorre conosco, não é uma coisa que pode estar muito longe de nós, né? Obsessão. O que é obsessão, né? A gente ouve falar muito disso no meio espírita, mas vamos ver. Segundo o dicionário Aurélio, a palavra obsessão vem do latim obsessione, que quer dizer uma impertinência, perseguição, vexação, preocupação com determinada ideia que domina doentiamente o espírito. Mas para o nosso conceito espiritual de obsessão, configura-se obsessão toda vez que alguém encarnado e desencarnado exercer sobre outra pessoa, uma constrição mental, um domínio mental, né? Negativo, por um motivo qualquer, através de simples sugestão, indução ou coação, a pessoa coage, ela faz com que a pessoa faça de toda forma, com o objetivo de domínio. Processo esse que se repete continuamente na Terra ou no plano espiritual inferior. Então, obsessão é aquela perseguição mental, física de alguém encarnado ou desencarnado sobre uma pessoa encarnada ou também desencarnada, né? Então, veja que a obsessão ela é feita por um espírito mau, porque a gente pode pensar, mas espera aí, meu anjo da guarda também fica em cima, está sempre comigo, ele me faz uma sugestões, e aí? E aí que espíritos bons não fazem obsessão, eles não obsediam ninguém, tá? Quando tiver um caso de obsessão, sempre é um espírito inferior, né, com uma dificuldade grande. Então, o benfeitor, ele dá o livre-arbítrio para nós. Então, não podemos falar de ação do espírito bom na obsessão, só se for para ajudar, né? Não para obsediar. Quem é obsessor? Será que o obsessor é o monstro das trevas, um espírito lá, assim, todo feioso, que veio só para aqui para nos atormentar? Que ele só faz crueldades? Não, os espíritos nos dizem que o obsessor não é um espírito diferente de nós, né? É alguém que às vezes foi da nossa convivência, é alguém que às vezes a gente amou, mas que a gente machucou. Recebeu de nós no passado ou nessa vida ainda algo que nós fizemos de muito mal para ele, né? E que a reencarnação cobre essa nossa memória, mas como ele tem aquilo dentro dele, ele lembra. Se ele está no plano espiritual, ele lembra. Ou uma pessoa que está aqui encarnada, obsediando um encarnado também, que tem aquela dor dela, ou tem aquela culpa dentro dela, aquilo que faz com que desencadeia pensamentos e obsessões, né? Então vamos lá. O obsessor é um irmão a quem o sofrimento e desenganos desequilibraram, certamente com a nossa participação, né? Então o obsessor, como a gente vê aqui, ó, é um espírito que nem nós. Ele pode estar já muito deformado pelo ódio, pelo tempo que se passou, né? Pelo desejo de vingança, sim. Mas também pode estar assim, dessa forma. Mas é um espírito irmão nosso. E o obsediado, né? Aquele que sofre a obsessão. É uma vítima? É vítima hoje, mas no passado ele foi algoz, ou seja, foi aquele que machucou o espírito que está obsediando, né? Então, às vezes podem ser comparsas do mesmo crime. Por exemplo, a pessoa era um traficante no passado, né? Aí ele reencarna os espíritos que vivem dessa droga, que consomem essa droga, que sugam a droga dos encarnados, que eram comparsa também dele, que é que ele continue para sugar dele, para ficar naquele ambiente. Então a pessoa pode ser obsediada pelos laços do passado, seja porque fez uma coisa ruim, seja porque fazia crimes e vícios, né?
Veja que não, a obsessão nunca envolve só a pessoa, está envolvida a família também. Porque a obsessão uma coisa muito difícil que acaba abalando a estrutura familiar. Ou os parentes vieram para ajudar aquela pessoa que está obsediada, ou eles também tiveram culpa naquilo que ela fez de errado. Então, é uma modificação que tem que ser feita em família, é algo que abrange a todos, né? Então, obsessor e obsediado são, na verdade, enfermos da alma, que estão fazendo o erguimento espiritual. Então, eles, por sintonia, se vinculam, se acham, se vinculam. Então, assim, um não está num patamar muito diferente do outro, né? Mesmo se um deles, a vítima já se melhorou, está melhor, ela tem dentro dela ainda aquela energia daquilo que ela fez. Vamos ver como? Olha lá, onde começa a obsessão? A obsessão começa em nós mesmos. Então, somos nós que temos aquilo impregnado em nós, daquilo que nós fizemos em nosso perispírito, certo? Então, em nosso espírito. Então, a obsessão, ela não é uma coisa que alguém impõe a nós. Se a gente não tiver culpa, a gente tem alguma culpa no cartório, a gente tem alguma culpa nisso. Então, ela localiza-se nas atitudes atuais e anteriores de outra vida, né? Principalmente quando elas feriram o direito de alguém, nós machucamos alguém ou agrediram as leis de Deus, né? Então, nós abrimos a brecha. Olha aqui, ó, temos um lado bom dentro de nós, mas nós temos coisas dentro de nós, nós temos muito ruim no passado, né? E fazemos ainda hoje, né? Então, porque esse espírito, vamos voltar? Esse espírito, ele foi machucado, ele por vingança, ele quer fazer que a pessoa que o machucou sofra, né? Então, vamos lá. O processo obsessivo, ele se dá assim, ó. Primeiro, uma pessoa, né, tá ali numa situação energética de vícios, inferioridades, né, raiva, ódio, angústia, né, e acaba lesionando o próximo, alguém. Só que isso não se dá assim, eu vou lesionar qualquer pessoa, é por sintonia. Tem uma sintonia entre eles. Vamos dizer que eu estou no trânsito, alguém vai lá, bate, 2 carros batem, um sai com um revólver, vai e mata o outro. Aquele que morreu, ele não foi por acaso uma vítima. Ele está resgatando um passado que ele fez. Ninguém morre por acaso, né? A menos que se mate, né? Mas nesses casos violentos, há um resgate. Então, ele sintonizou, porque tinha o perispírito, ou naquele momento estava com muita baixa vibração, ou porque tinha aquilo no perispírito. Então, ele sintonizou com a pessoa desse teor emocional, né, vibratório, e acabou, né, morto. Se essa pessoa, ela perdoar, ela entender, não tem esse processo obsessivo. Mas se ela resolver não perdoar, achar que o outro causou a morte dele, e não um erro do passado que ela já tinha impresso no seu perispírito, né, que ia morrer de uma forma violenta, aí ela passa a obsediar o outro, né? Isso ocorre, estou contando uma situação de hoje. Vamos dizer que esse espírito, existe um espírito que já obsedia uma pessoa. Por quê? Porque ocorreu lá no passado, na outra encarnação. Hoje a pessoa boa, tranquila, até um nível emocional bom, espiritual bom, mas ela traz dentro dela uma marca do passado, uma culpa. Então, quando a gente lesiona o próximo, a gente instala, se a pessoa não perdoar, instala o ódio e o desejo de vingança no ser. E ele quer fazer justiça com as próprias mãos. Aí vem o processo de resgate e reajuste. Veja que, será que ele tem razão? Vamos ver nesse processo tudo. Será que ele tem razão? Fizeram mal para mim. Lembra a lei de Italião? Olho por olho, dente por dente. Mas Jesus trouxe o que para nós? Perdão, né? Paciência. Por quê? Porque se eu recebo uma coisa ruim para mim, né? Uma bala aí, né? Um tiro, é porque eu tinha essa lesão em mim, né? O outro já que era de baixo teor, se afinizou com isso, mas precisava de alguém me matar para eu pagar?
É a pergunta que eu faço. O que vocês acham? Precisava de alguém matar aquela pessoa no trânsito para ele pagar o resgate que ele fez numa guerra que matou outra pessoa? Não, não precisava. Simplesmente ele está ali, de repente ele tem uma tontura, cai sobre uma ponta, um galho pontiagudo, entra no peito, entendeu? Ou ele precisa fazer uma cirurgia e ali ele precisa, faz um buraco nele e ele morre na cirurgia, né? O coração não aguenta. Então não precisa de ninguém para fazer o mal. Veja que é a falta de perdão que causa esse processo obsessivo. Então, e como que o espírito chega até nós? Pela nossa consciência culpada. Ela abre a porta à obsessão. Vamos ver se esse rapaz aqui é uma pessoa boa, trabalha no centro espírita ou em outra religião, ou numa ONG, ajuda as pessoas. E tem um teor vibratório bom. Só que ele tem na consciência dele uma culpa, que no passado ele roubou, jogou uma pessoa na lama, tirou tudo. O que ocorre? Essa ideia tá lá. Ele reencarnou e esqueceu. Mas tá lá no espírito dele, no inconsciente dele. Então, essa culpa, que ele não sabe por que ele fica na forma assim, às vezes não se sente merecedor das coisas, ocorre alguma coisa. Essa vibração de culpa é alcançada por aquele que ele fez de errado. Por esse aqui, que às vezes está no plano espiritual ou está encarnado. Então, há sempre um ataque, encarnado ou desencarnado, se esse não perdoou. Entendeu? Então forma zonas mórbidas, zonas de energia baixa, que abre o campo espiritual, né? O campo do perispírito, para que haja essa influência. Olha lá ocorrendo aqui. Ele tinha tão processo, apesar das figuras feias que eu falo, mas são irmãos nossos em tremendo ódio, desespero, né? Que vai se atrapalhando, vai desfazendo o seu perispírito assim, de uma forma. Tem gente que tem espírito que vira um ovoide, um ovo, ele perde até a forma do perispírito, né? Ele perde o perispírito, fica só em corpo mental, pensando numa ideia fixa de vingança. Então o ódio não deixa a pessoa mais bonita, deixa a pessoa feia, mas não é que ele é um demônio. Ele está com muito a dor, então ele obsedia tanto esses 3 espíritos desse senhor, que ele está acamado, ele está doente, sem força, né? Sem força para o organismo combater, né? Os vírus que podem chegar, eles sugam, e ele permite, não reage, não consegue reagir pela culpa que ele tem em relação ao passado. Vamos ver um caso que aconteceu, contado no livro Grilhões Partidos de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. É o caso de ele não colocou o nome, que pelo jeito a pessoa, quando foi escrito o livro, ela estava encarnada ainda. Uma senhora que desde criança tem dores muito no corpo, principalmente nas pernas. Ela frequentou a casa espírita e continuava com essas dores. Aí um dia um espírito se comunicou na reunião mediúnica e disse que ele provocava tudo isso nela. Veja bem, não é que ele provocava a dor nela, ele provocava o aumento da dor, porque a dor vinha da consciência culpada dela. Ela se sentia culpada, se culpava sem saber, né? Mas ele se fez presente, ele falou que ele deixaria de ir atrás dela, de obsediar ela, se ela pedisse perdão, porque ele foi um escravo no passado, que morreu de fome e sede, amarrado, acorrentado. Por isso a dor nas pernas, acorrentada, ele não pôde sair. Então ela tinha uma culpa, olha só, por que ela tinha tanta dor nas pernas? Eu matei uma pessoa, eu deixei, ela pensava assim, inconscientemente, eu deixei essa pessoa, isso está na consciência de culpa dela, que ela não tem noção, mas isso que acontece no corpo dela. Eu não consigo andar porque eu não deixei a pessoa andar. É um dos meus resgates, né? E ele ia deixar ela livre se ela pedisse perdão. E ela teve tanto orgulho que ela falou que não ia pedir perdão para um escravo negro. Olha, já na outra encarnação, hein? Veja só. E aí ela continuou com as dores. Pode ser que esse espírito tenha sido afastado, mas a dor é na consciência, que lesiona o corpo físico.
Então não precisava nem do espírito. Ela ia ter de qualquer forma essa dor e esse resgate, certo? Então, o processo obsessivo, ele começa através de uma sugestão e começa, às vezes o espírito chega lá, começa, oh, vamos, vai beber, vamos beber uma só, não importa não, né? Ou então, oh, vamos lá, vamos, se corte, você não presta, você não merece. Então a pessoa tem a culpa, aquilo vai sendo ativado, olha lá, ó. Por quê? Qual que é a intenção do espírito? Estabelecer uma sintonia, começa a conversa mental, ele chega mais, faz um envolvimento fluídico no perispírito, até que ele chega numa hipnose, um certo grau de hipnose, hipnotiza a pessoa, ela vive dos pensamentos dele, né? E quando ele está muito próximo. Então isso ele subjuga às vezes a pessoa, ele coloca a pessoa sob domínio. Consequências para quem está aqui obsediado. Para o obsessor, ele entra mais em raiva, ele tá criando para ele no futuro as mesmas dores, né? Que ele está errando, né? Já, a lei não é de punição, é de justiça, mas é de amor, de caridade. Deus nos ensina o perdão e não a gente ir lá furar o olho do outro, de quem furou o nosso olho. Então, ele está errando perante a lei. O obsediado, que já errou no passado, ele sente tudo, conflitos, medo, ele passa a ter isolamento social, pode chegar à loucura, dependendo do grau da obsessão, desânimo, vícios, álcool, droga, todos os vícios, às vezes gula, doenças físicas, pode chegar ao suicídio, psicopatia, são as doenças mentais, né? E pode ter epilepsia, são vários casos, depende do grau, nós vamos ver, quer ver, ó? Obsessão e transtornos psíquicos. Um obsessor pode causar transtornos mentais, emocionais na pessoa. Sim, mas ele causa por causa da culpa. Sempre vamos evidenciar isso. Mas a pessoa às vezes fala, mas é uma química. Eu tô com depressão, é uma química. Sim, você nasceu com muita culpa. Aquela culpa diminui a serotonina, aquela coisa que dá alegria. E a pessoa fica naquele estado. Juntando o espírito com cobrança, ele diminui mais ainda a química pela ação dele inconsciente. Ele não sabe que ele vou aqui diminuir sua química, não. A presença dele faz com a pessoa ativa demais, e as emanações fluídicas muito pesadas deles faz com que a pessoa fique doente. Então, eles colocam o toque, aquele transtorno obsessivo compulsivo, que a pessoa tem que tocar 2 vezes, não pode pisar no amarelo, não pode... Então a pessoa fica com manias, fobias, né? Pânico, bipolaridade, esquizofrenia, múltiplas personalidades. Existem pessoas, foi feito até filmes, que a pessoa uma hora era um homem, uma hora era uma mulher, é aqueles transtornos que existem dentro da pessoa, né? Então pode acarretar tudo isso. Não é que é só isso. Veja bem, não é só a obsessão que vai fazer a depressão. A culpa da pessoa joga ela lá embaixo, na tristeza, né? E ele vem a aumentar, tá certo? Então tem os graus de obsessão, desde a simples, a fascinação, a subjugação e a possessão. Então o espírito ele age, olha lá aqui, ó, ele atua no cérebro do perispírito, é no perispírito que ele atua, né? E isso daqui transmite para o corpo, para o cérebro, para as químicas, né? A simples é quando a pessoa sente uma influenciação muito sutil, o espírito vai aos pouquinhos ali, volta para casa que você não desligou o fogo, aí a pessoa perde lá o centro e volta, a pessoa fica meio perturbada, com manias, com medos, né? A fascinação, quando ela, de novo, paralisa o raciocínio e a pessoa entra numa ilusão. Por exemplo, a pessoa passa a achar que ele é o máximo e, na verdade, a pessoa não está falando nem coisa com coisa, a pessoa está ali tendo uma atitude que os outros veem que não tem razão. Por exemplo, numa mediunidade, um médium fascinado, ele passa a dar comunicação para espíritos que são inferiores, é uma obsessão, e ele acha que que se passa, vamos dizer, por Jesus, né? Então ele é enganado às vezes e ele se compraz, porque para ele está aumentando o orgulho. A subjugação é quando paralisa a vontade da pessoa, faz a pessoa agir ao seu mau grado, tipo assim,
faz a pessoa, você vai em frente daquela mulher, você vai ajoelhar, dizer que ama. A pessoa sabe que ela não ama, que ela não quer fazer aquilo, é uma humilhação, mas ela é obrigada a fazer. Então, já está muito ligado na subjugação perispírito a perispírito, certo? E tem um grau de obsessão que chama possessão. É quando o espírito toma o corpo do encarnado, né, e age sem que o outro abandona. Por exemplo, o espírito está tão ligado perispiritualmente, ele tranca, tira o espírito daqui, ele fica ligado com o seu cordão fluídico, às vezes está lá no umbral preso, e ele começa a comandar, subjugar esse corpo aqui. Existe, no início, o Allan Kardec pôs no Livro dos Espíritos, nas questões 473 a 480, que não havia pessoas nessa situação, mas depois na Revista Espírita de dezembro de 1863, ele admitiu sim que pode haver esse tipo de conluio, desse tipo de obsessão, a possessão, né? Tem outros livros espíritas que tratam disso, né? Então, é o caso que a gente fala das múltiplas personalidades. A pessoa está num jeito, aí ela é presa lá no plano espiritual e passa a ter uma personalidade diferente. Tipos de obsessão, ela pode ser de encarnado para encarnado, quando alguém, né? As pessoas, mentalmente quer dominar o outro, isso ocorre. Pessoa cede por culpa. Ou encarnado com desencarnado, às vezes morreu o marido, a mulher fica chamando e ele por culpa cede, fica próximo, é dominado. Um encarnado e desencarnado, por exemplo, marido e mulher, morreu o marido ou morreu a esposa e os dois ficam juntos, um sobrevivendo pela vontade do outro, pelo fluido do outro. Desencarnado para desencarnado, quando o espírito espera uma pessoa morrer e aprisiona e tortura aquele desencarnado que fez coisa errada, leva às vezes a pessoa ao suicídio, do desencarnado para o encarnado, e depois fica atingindo esse espírito no plano espiritual. Desencarnado para encarnado, quando o espírito obsedia quem está encarnado, e tem a auto-obsessão. Os próprios pensamentos de culpa faz a pessoa achar não merecedora, que ela não deve progredir na vida, que ela é uma pessoa que não deve ser amada. Então cria uma série de circunstâncias e dificuldades para a própria pessoa, ela mesma. Existe a obsessão coletiva, que o Allan Kardec relatou em obras póstumas e na Revista Espírita, quando um grupo de espírito age sobre uma coletividade. A gente vê isso às vezes assim, uma forma de como se fosse uma hipnose. Por exemplo, quando dá linchamento de pessoas vão e batem em um na rua, né? Aquilo pode ser que a pessoa entrou no inconsciente coletivo ali, captou aquela energias de ódio, mas pode também ter bastante espíritos querendo matar aquela pessoa. Então eles envolvem um grupo que está um grupo de pessoas que está sem vigilância mental e emocional e acaba agindo, certo? Mas e aí, a obsessão tem cura? O que a gente acha? Tem cura esse processo todo ou não tem? Tem cura. Vamos ficar felizes que tem cura. Esse é o objetivo. Lembra quando eu disse no início que o objetivo era que tanto o obsediado quanto o obsessor se curasse, se renovasse. Então aí, mas o obsessor não deve ser arrancado à força, expulso. Ele tem que ser convencido, ele tem que se arrepender, ele tem que querer deixar o encarnado ou desencarnado, querer sair daquele processo. Então não adianta eu ir lá num centro espírita, eu simplesmente eu prendo o espírito e vou viver minha vida. Não. Por quê? Porque ele sai e depois ele vem com mais ódio. Não é para isso, é para melhora íntima. Veja que não dá, a cena é feia, mas veja bem, esse espírito está muito já deformado, com tanto ódio, e ele se coloca tão junto a outra, estão unidos perispírito a perispírito. Se eu tirar, esse aqui pode morrer. Então tem que convencer e desatar esses laços para que a pessoa os dois possam se libertar. Então a terapia desobsessiva, a gente ir se desvencilhando da obsessão, envolve coisas que a gente mesmo, obsediado, tem que fazer,
e que os outros podem ajudar. Então vamos lá, prece. Lembra que os espíritos estavam imantados um no outro? Então os dois estão na mesma sintonia. Se eu elevo a minha sintonia, começo a orar, ter um pensamento bom, leituras boas, a prática do bem, tento a minha reforma íntima, o que eu faço? Eu vou me desvinculando, ele não consegue mais chegar perto, né? Se eu faço o evangelho no lar, o espírito está junto comigo, ele está ouvindo. Então o que acontece? Ele tem que se melhorar, ouvindo sobre Jesus, os espíritos que estão lá no culto, que são bons, começam a falar com ele. Então tudo isso é um processo de reforma, tanto do obsediado quanto do obsessor. O passe, a frequência ao centro espírita, para mudar a cabeça do espírito. Ele, pela sintonia, mesmo se ele ficar lá fora, não entrar, ele recebe aquela energia que estão imantados da pessoa que está procurando ajuda. A sessão de desobsessão no centro espírita, e não pode esquecer a terapia médica. Se está com problema psiquiátrico, está com problema emocional, não pode deixar de tomar os remédios, procurar o médico. São duas terapias juntas, a melhora, o amparo do centro espírita e o amparo médico, porque a medicação também ela ajuda a desvincular um pouco a mente do espírito, a mente do obsediado. Então é importante a reforma íntima, tanto de um quanto de outro, e a ajuda médica e espiritual. Então foi isso, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau!